Manter as plantas saudáveis e bem cuidadas não é uma tarefa fácil quando se inicia a jardinagem. Cada planta tem necessidades diferentes e é muito importante conhecer todas elas. Por isso, neste vídeo da nossa ecologia, explicamos os 7 erros mais comuns no cuidado de orquídeas. Certifique-se de não fazê-los. Usar o substrato errado. Se você usar solo normal, as raízes da sua orquídea podem não conseguir respirar. O ideal é utilizar um substrato que proporcione uma boa drenagem, como uma mistura de terra bem solta e brita ou apenas casca de árvore. Rega excessiva. As orquídeas podem acabar sofrendo ataques de fungos e bactérias devido ao excesso de água. Essas plantas não precisam ser regadas todos os dias, pois o excesso de umidade pode fazer com que suas raízes adoeçam, apodreçam e morram. É melhor regar o substrato quando estiver quase seco. Se quiser que seja mais fácil saber quando regar sua orquídea, você pode plantá-la em um vaso transparente. Quando você vir que as raízes estão verdes, significa que a planta tem água suficiente, mas se ficarem esbranquiçadas, é sinal de que deve regar porque estão secas. Escolher o vaso errado. Escolher o vaso para a sua orquídea é um passo muito importante. É fundamental que você certifique-se de que o vaso adquirido tem uma grande capacidade de drenagem, com grandes furos na base. Além disso, é bom que o vaso tenha uma pequena borda ou patas que o elevem acima do solo, para que o substrato e as raízes não fiquem em contato direto com a água que escapa pelos furos de drenagem, pois excesso de umidade pode resultar em alagamento e ser muito prejudicial à sua orquídea. Além disso, é aconselhável que o vaso seja transparente, pois as raízes desempenham melhor suas funções quando recebem luz. Certamente, você verá que algumas de suas raízes se protegem acima do vaso, ou seja, são raízes aéreas. Transplantar quando estão em floração. As orquídeas devem ser transplantadas de vez em quando, mas nunca durante o período de floração. Isso pode enfraquecer a planta, pois será muito difícil para ela manter as flores vivas e saudáveis enquanto se adapta ao novo vaso. Portanto, a melhor época para transplantar orquídeas é antes do final do inverno. Antes de continuar, vamos colocá-los à prova. Você sabe quantas espécies de orquídeas existem? A. 10.000. B. 15.000. C. 25.000. Você já pensou nisso? A resposta correta é C. Cerca de 25.000 espécies de orquídeas já são conhecidas e documentadas. Parece incrível, certo? Colocar no lugar errado. As orquídeas precisam de boa iluminação para crescerem saudáveis e fortes, mas nunca devem ser colocadas onde recebam luz solar direta. Além disso, não sobreviverão se estiverem localizadas em uma área com pouca luz, pois, se não receberem luz suficiente, não se desenvolverão bem nem florescerão. Portanto, você deve certificar-se de que elas estejam localizadas em um local com boa iluminação e sem luz solar direta. Fertilizar incorretamente ou excessivamente. É importante que você utilize um fertilizante específico para orquídeas. Geralmente incluem nitrogênio, fósforo e potássio, que estimulam seu crescimento e floração. Você também deve seguir as instruções do fertilizante e não usá-los em excesso. Se fertilizar mais que o indicado, podem aparecer queimaduras nas folhas devido ao excesso de minerais. Não conhecer as necessidades da espécie. Embora existam aspectos básicos no cuidado dessas plantas, cada espécie de orquídea é diferente e requer cuidados diferentes. Ao adquirir uma orquídea, é importante que você conheça os cuidados que ela necessita e certifique-se de que poderá fornecê-lo de acordo com as condições de sua casa. Se você tem uma orquídea Phalaenopsis, recomendamos que assista o vídeo que deixamos acima para saber como cuidar dela corretamente. Conta pra gente, que espécie de orquídea você tem? Até a próxima, pessoal!